Hoje eu vou fazer uma coisa que não costumo fazer aqui na tribuna, que é pedir para os senhores deixarem de lado as diferenças ideológicas e partidárias que nós possamos ter. Temos aqui um número enorme de partidos, blocos com interesses políticos e ideológicos diferentes. Mas o que eu venho falar aqui, acredito que é do interesse de todo catarinense. E para começar esse pronunciamento, eu sinto que é necessário dizer que me solidarizo às vítimas do Covid. A minha família também foi afetada. Eu tenho um tio que faleceu no hospital de Camboriú. Toda a minha família já foi contaminada pelo vírus. Meu esposo teve que se afastar do trabalho. Minha mãe teve que procurar auxílio hospitalar porque ficou com uma situação bastante agravada. E todos nós sabemos que este é um problema de saúde. Mas hoje eu quero falar com os senhores sobre o problema da ineficiência dos lockdowns ou do fechamento compulsório do comércio. Eu apresentei um projeto de lei na casa aqui na semana passada, é o projeto de lei número 51.1 de 2021, e eu gostaria de pedir gentilmente o carinho e o apoio de todos os senhores deputados aqui, porque é uma pauta que vai repercutir em todos os municípios, vai levar o nome de todos os senhores deputados que apoiarem esse projeto a receberem a gratidão do cidadão catarinense. O nosso projeto de lei impede que o Estado de Santa Catarina, ou seja, que o governador, decrete o fechamento dos estabelecimentos comerciais sem reunião prévia com os representantes dos empregadores e dos empregados. E no primeiro artigo nós podemos ler: fica proibido ao Estado a decretação do fechamento sem a realização de reunião prévia com representantes. Eu vou resumir para os senhores os 3 parágrafos seguintes, apenas para esclarecer qual é o mote do projeto e que não impede que medidas sejam tomadas para combater o corona, para evitar contaminação ou caos no sistema de saúde. O parágrafo 1º diz que deverão acontecer reuniões realizadas com no mínimo 48 horas de antecedência antes de qualquer fechamento no estado de Santa Catarina. Quem deve ser convocado para essa reunião? Parágrafo 2º. Deverão ser convocados os setores da alimentação, restaurantes, bares, turismo, hotelaria, lojistas, profissionais liberais, shopping centers, mercados, atacadistas, lojas de conveniências, parques temáticos, cooperativas de crédito e também representantes da Assembleia Legislativa. E no 3º parágrafo desse nosso projeto de lei, nós indicamos que nesta reunião, aqueles que estiverem propondo um lockdown ou qualquer medida de enfrentamento ao corona devem apresentar embasamento científico, testes, pesquisas, estudos para quaisquer medidas que sejam tomadas com essa finalidade. E por que eu digo isso? O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal emitiu uma nota pública contra o lockdown. São médicos falando, não é as tias do WhatsApp, não é grupo de WhatsApp, não são pessoas que não estudaram a respeito disso. São médicos do Conselho Regional de Medicina que dizem o seguinte: a medida do lockdown já se mostrou ineficaz, atentatória contra direitos fundamentais da Carta Magna e condenada até mesmo pela própria Organização Mundial da Saúde, nas palavras do Dr. Davi Nabarro. O lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres, diz Farid Buitrago Sanches, presidente da entidade. E o documento ainda conta com um outro trecho importante que eu quero ler para os senhores. Amazonas, estado com o maior índice de isolamento social do Brasil, apresentou o maior número de internações e mortes por Covid-19, cerca de 30 a 45 dias após o primeiro lockdown, sendo ainda mais imediato após o segundo, configurando mais uma evidência do fracasso dessas medidas extremas de restrição. Então, o nosso projeto de lei solicita ao governo que ouça as entidades. Por que ouvir as entidades? Recentemente, o governo do estado recebeu um documento assinado por 90 entidades que advertiam: o lockdown é a total ruína de milhões em Santa Catarina. Nesse documento, estas entidades, que são inúmeras, senhores, olha, só a lista de entidades você já cansa de ler. Olha aqui: Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, Sindicato dos Centros de Formação de Condutores, Sindicato das Empresas de Transporte, Sindicato Patronal, Banco do Empreendedor, Associação Comercial e Industrial. Olha, são 90 entidades catarinenses pedindo, pelo amor de Deus, para o governador que se atente para algumas questões. E eu quero ler aqui um trecho relevante dessa reclamação, desse pedido, desse clamor dessas entidades. Elas manifestam integral apoio a uma
ação, uma atitude do governador Moisés. Então, nós temos visto, em alguns momentos, o governador Moisés, os seus secretários reclamarem que foram muito injustiçados durante a pandemia, que apanharam muito da mídia, dos deputados, da população. Pois, olha, aqui está uma excelente oportunidade do governo do estado atender os anseios da população e refazer a sua imagem diante da população catarinense. Essas 90 entidades catarinenses, elas estão se colocando a favor do governador Moisés e, digamos assim, contra a recomendação do Ministério Público de Santa Catarina, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal de Contas e até da Defensoria Pública. Então, é uma oportunidade do governador do estado e dos seus secretários darem uma resposta conforme os anseios da população. Os empresários dizem aqui que eles não são os agentes que contaminam a população, eles não são responsáveis pela contaminação. Esses agentes indutores do desenvolvimento social e econômico, que são os empresários, os empregadores, os empregados, não podem ser responsabilizados pela negligência de terceiros. Qual é o clamor dessas entidades? Porque houve aglomeração em alguns pontos, algumas festas, alguns bares, carnaval, seja lá o que for, agora os empresários e os empregados têm que pagar essa conta, perdendo seus empregos. E por que nós dizemos isso? Não é a única, não é essa a única manifestação que nós tivemos. Olha aqui. A Fiesc também apela ao governador contra o lockdown em Santa Catarina. FEComércio se posiciona contra o lockdown. As empresas não são indutoras do Covid-19. Então, são várias manifestações públicas de empresas, de empresários, pedindo, pelo amor de Deus, que o governo fique atento a essas questões. E, bom, vamos adiante. Nós temos também a questão da ineficiência desses lockdowns. Além dos empresários e dos empregadores estarem extremamente insatisfeitos, olha o que nós temos visto aqui. No primeiro mês de isolamento, que aconteceu em 2020, muito importante falar, então já faz um ano que estão nesse faz lockdown, tira lockdown. Só no primeiro mês do ano passado, houve uma destruição de 8,6 milhões de empregos. Olha o que nos diz a Folha de São Paulo. Olha só, em abril do ano passado, houve um encolhimento de 9% da população que estava empregada, segundo dados isolados para abril nessa pesquisa nacional por amostra. No mês de março do ano passado, a destruição dos postos de trabalho havia atingido 2,3 milhões de pessoas, de acordo com o IBRE. E olha, isso aqui é muito importante. Os mais afetados geralmente são aqueles que ganham menos. Ou seja, aquele trabalhador que já tinha um salário modesto, um emprego modesto, é o mais afetado por esse fechamento compulsório do comércio, por esse lockdown. Covid-19 faz comércio varejista perder 75 mil lojas em 2020. Então, só no ano passado, as pesquisas indicam que 75 mil lojas fecharam as portas. Aqui, é quase um Ford por semana, diz a Brasel sobre falência dos restaurantes em São Paulo. Essas são notícias do que tem acontecido no Brasil todo. Mas em Santa Catarina não é diferente. E a cada mês que passa, os números são mais alarmantes. Olha só. Uma matéria do ano passado mostra que em março do ano passado eram 148 mil pessoas desempregadas. Passou algum tempo, 406 mil pessoas desempregadas em Santa Catarina. E a última notícia, crise do coronavírus resultou em mais de 530 mil demissões no estado de Santa Catarina. E, por favor, senhores deputados, nós não estamos falando deste ano. Todas essas demissões aconteceram ainda no ano passado. Então, os senhores imaginam o que acontecerá neste ano, somando as demissões do ano passado com as que nós temos aqui agora. Bom, nessa matéria da crise do corona que resultou em 530 mil demissões em Santa Catarina, alguns dados são muito alarmantes. Nós estamos falando do dia 12 de maio do ano passado, certo? Até lá, essas 530 pessoas já tinham perdido seus empregos. E as empresas estavam pedindo ajuda, já há um ano atrás. Quando é que eles estavam conseguindo trabalhar, os empreendedores? Mesmo com 10% das empresas fechadas, a matéria diz que as empresas do estado só estavam conseguindo trabalhar quando as medidas de lockdown eram relaxadas. E mesmo assim, com 41% de redução na sua produção, 22% nas mudanças de funcionamento e 12% que ainda estava aguardando liberação para poder trabalhar. Então, esses dados são alarmantes e mostram o desespero
dos nossos empresários e dos empregados. E olha que interessante, quem tem mais sofrido com isso são os que ganham menos. E outro dado importante, esse lockdown tem aumentado ainda mais a desigualdade, ou seja, empresas muito grandes estão conseguindo manejar capital, mas o pequeno empreendedor, ou o microempreendedor, ou mesmo que não tenha carteira assinada, que trabalhava na informalidade, esses são os que mais sofrem. Então eu venho fazer aqui um apelo, até mesmo aos colegas deputados que são de partidos de esquerda. Nós ouvimos muitas vezes os partidários e ideólogos de esquerda dizerem que são contra a desigualdade social, a desigualdade de renda. Bom, o lockdown no Brasil tem aumentado a desigualdade de renda no país e no Estado. Essa é uma pauta, senhores deputados, como eu já havia dito para os senhores no início, do nosso projeto de lei 51.1 de 2021, é uma pauta de todos os partidos. Não é um projeto do meu gabinete, do gabinete 8, não é um projeto da deputada Ana, é um projeto das 90 entidades que fizeram um apelo ao governo, é um projeto dos milhares de desempregados que o nosso Estado está somando. Então, eu peço, por favor, que os senhores deem uma atenção a esse projeto para que a gente consiga fazer com que ele ande com celeridade. É um projeto muito simples, nós aceitamos emendas substitutivas, vamos conversar, ajustar o projeto. É um projeto que tem que ser feito com muitas mãos e muito simples, apenas obriga o governador do estado a ouvir as entidades do comércio, os empregadores, os empregados, antes de decretar um lockdown. E que isso seja feito com pelo menos 48 horas de antecedência, para que aquele comerciante que trabalha com produtos perecíveis não tenha perdas maiores ainda no seu caixa. Então, muito obrigada, senhores deputados, e conto com a compreensão dos senhores. Obrigada. Parabéns, Campagnolo, parabéns. Viu? O comércio varejista que tem que, normalmente, a FCDL ou ICDL serem chamados para uma negociação dessa magnitude, não são chamados. Eu tenho aqui uma estatística, Campagnolo. O primeiro local de contaminação é os próprios hospitais. Segundo, transporte público. Terceiro, bancos e loterias. Quarto, elevadores. Quinto, cinemas, academias. Aí, qual é a diferença de um supermercado totalmente lotado, com uma loja de rua, estabelecimento comercial que vende móveis eletrodomésticos, entra 3 clientes, saem 4, entra 4, sai 3 e assim por diante. Então, parabéns e conte comigo, esse projeto vai ter o apoio desse deputado, representando o varejo. Obrigado, parabéns. Muito obrigada.